direito de conhecer a sua árvore genealógica, reconstituir seus laços de família, ou seja, buscar esse elo perdido da própria identidade biológico-familiar. Me parece que esse direito é superlativo, é de primeiríssima grandeza, e como que a Constituição faz, por antecipação, uma ponderação. A própria Constituição faz ponderação de valores, como que pré-excluindo a ponderação dos julgadores. Por exemplo, quando a Constituição diz que a família, lembrou o ministro Lewandowski, merecerá proteção especial, olha o adjetivo especial, do Estado. Ou quando diz que a criança e o adolescente têm direitos que serão tratados pela sociedade e pelo Estado, aspas, com absoluta prioridade. Isso aí é uma relação de trato sucessivo. Por quê? Porque enquanto se mantém o estado de criança ou de adolescente, não se abre mão jamais do direito à assistência material, educacional, ao convívio familiar. E mesmo quando se é adulto, a Constituição como que dá sequência a esse traço de prestação continuada ou de trato sucessivo das relações familiares, ao dizer os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Isso é uma relação perene de trato sucessivo que não se exaure no tempo. Do ponto de vista substancial, do ponto de vista substantivo, nós estamos a falar realmente num direito à própria identidade. Tanto é que nos comentários e críticas que se fazem à nossa decisão, a jurisprudência majoritária e também a jurisprudência de direito comparado, que eventualmente permite a negativa da prestação da prova, se diz que aqui talvez teria que se fazer um outro balanceamento, porque não se trata sequer de resolver o problema com base apenas na presunção. Há um quid de psicológico aqui na busca dessa identidade que vai para muito além da questão patrimonial. Não se trata apenas de fazer um registro no cartório, mas de fato saber quem é o seu pai, de onde vem. Mas não se trata apenas de resolver a questão do ponto de vista civil, cartorial, para todos os efeitos. Mas há um liame psicológico que diz respeito à própria identidade da pessoa, né? O seu modo de ser no mundo. Tanto é que na jurisprudência comparada e na discussão que se trava sobre a nossa fórmula, a solução que nós acabamos por desenvolver em torno do DNA, eu me lembro aqui do voto vencido, num caso em que o ministro Marco Aurélio foi relator sobre a obrigatoriedade do nome do DNA, eu me lembro do voto do ministro Francisco Rezec, em que falava do direito de autodeterminação, de um direito à própria identidade. E alguns dizem, Nesse caso, o tribunal assentou que o pretenso pai não poderia ser conduzido debaixo de vara para fornecer a um fio de cabelo ou mesmo sangue, objetivando fazer o DNA. E é interessantíssimo. O ministro Marco Aurélio e o presidente do Supremo, o ministro César Peluso, foram os únicos que votaram contra a reabertura do processo. Eu sinto muito à vontade para manifestar meu ponto de vista divergência neste caso, porque fui juiz de família durante 8 anos e 2 vezes outro tanto compus a segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, onde julgava diuturnamente questões tão ou mais tormentosas do que esta, sem nunca ter restringido esse direito. Até, digo, recordando uma das decisões que proferi, onde reconheci a paternidade por mera semelhança física, e cujo recurso extraordinário foi relator o ministro Moreira Alves, que manteve a sentença, e que, neste caso, acho que está em jogo um dos fundamentos, não apenas da República, mas da convivência civilizada e
um dos fundamentos de uma vida digna, compreendida a dignidade no seu mais alto sentido. Eles entenderam que o princípio da dignidade humana vem sendo desrespeitado, já que o suposto pai do autor do recurso há anos vem sendo perseguido com processos de investigação de paternidade. Para mim, o valor maior está na segurança jurídica. Se de um lado se pode dizer que o autor, o recorrente, tem o direito subjetivo de saber quem é o pai dele, nós precisamos também imaginar que o réu pode ter uma família estruturada e que a possibilidade de revisão a qualquer momento de uma situação já definida pelo Estado juiz, com a improcedência do pedido formulado na ação de investigação anterior, pode muito bem abalar essa situação familiar. A família aqui também se faz em jogo sob uma outra ótica, que é a ótica em si do recorrido. O presidente certa vez li, e colhi isso de um doutrinador, que há mais coragem sendo justo, parecendo injusto, do que sendo injusto para salvaguardar as aparências de justiça. Também me considero presidente da Suprema Corte, mas desde cedo percebi que quanto mais remota a possibilidade de revisão de uma ótica, maior deve ser o apego ao direito posto, maior deve ser a fidelidade aos princípios, maior deve ser o receio em claudicar na arte de proceder e de julgar. Não é por não termos acima do Supremo um órgão capaz de examinar o acerto ou desacerto das decisões que profiram, que poderemos simplesmente fechar a legislação, deixar de lado a Constituição Federal para implementar, segundo o nosso critério, a nossa formação simplesmente humanística, colocada a técnica em segundo plano, a solução que entendemos aqui mais adequada. Presidente, repito que este julgamento, a meu ver, cairá no vazio. Que o efeito prático deste julgamento será nenhum. Por que será nenhum? Eu duvido que esse pai, porque se deve ter tentado na feitura do exame DNA pelos meios suassórios, os meios alusivos ao entendimento, ele se prontificará a fazer esse exame. E será que o tribunal reabrirá a ação para a feitura de qualquer outra prova? Como é que eu posso conceber que lhe tenha sido negado ao autor, ora recorrente, a via judicial para a busca da sua identidade biológica? Todas as oportunidades que o ordenamento, o sistema jurídico, e em particular o sistema judiciário, lhe foram asseguradas. Todas essas oportunidades, inclusive das provas que ele produziu, salvo do DNA pericial, que poderiam por si só levar à procedência da ação, o magistrado disse que não há um mínimo indício. Isto é, nem sequer as testemunhas deram indícios desse suposto relacionamento. Neste caso, sacrificaria um resultado duvidoso, e duvidoso na medida em que a parte contrária não está obrigada a submeter-se a este exame, e tudo indica que essas testemunhas, se tornarem a ser ouvidas, nada acrescentarão ao desate da questão da paternidade, é que eu vou pedir vênia para, neste caso, fazer a minha reverência em dano deste caso particular, mas em benefício da coletividade que não pode, em nenhuma circunstância, prescindir dessa garantia, esta sim, vital da coisa julgada. A tese de que a coisa julgada pode ser ponderada com outros direitos fundamentais e ceder
a tutela de outros direitos fundamentais, a mim me parece que o devido respeito põe em xeque uma condição de convivência social. Dos 11 ministros do Supremo, apenas 2 não participaram do julgamento: a ministra Ellen Grace e o ministro Joaquim Barbosa. Eu tenho esperança de que a gente possa um dia sair para almoçar, para jogar um futebol, para poder ir ao clube, a poder conversar, ter uma relação, sim, de filho para pai. Acho que um dos aspectos mais importantes que a gente busca no reconhecimento de paternidade é justamente isso.